Nessa noite sabemos que o tempo já está avançado, mas nós queremos falar sobre igreja. É um tema que eu sou muito apaixonado pela igreja. Conheci a igreja como algumas crianças que se batizaram aqui. Me converti aos 8 anos e, assim como eu não decorei o nome dele, que quer ser pastor, Davi, Luiz Felipe, Davi também. Cadê Davi? Já gritou ali. Davizinho também aqui, ó. Foi assim a minha vida na igreja, como eles. Fique em pé para ver se a pessoa percebe vocês em pé aí. Fique em pé, Davi, ó. Ó. Olha, irmãos, olha aí, glória a Deus, aleluia. Tem mais outro aí, Gabriel, cadê o Gabriel? Gabriel está por aí? Gabriel foi lá para o Ministério Infantil. Muito bem. Queridos, nunca despreze a fé de uma criança. Porque foi aos 8 anos de idade que eu entreguei minha vida a Jesus. Naquele dia eu fui selado pelo Espírito Santo. E eu estou até aqui porque Ele me manteve no caminho. Eu não tenho dúvida que será assim a vida das nossas crianças, dos nossos juniores e adolescentes. Porque a igreja se renova dia a dia por causa da unção e da presença do Senhor no meio dela. Jesus deu uma promessa, e essa promessa nós nos apegamos a ela. Em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus responde a uma pergunta de Pedro, e ele diz: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Às vezes a gente tem dificuldade de entender que as portas, na verdade no grego, os portões do inferno não vão prevalecer. E portão prevalece? Portão geralmente fica lá estagnado, protegendo uma entrada. Exatamente, porque antes de Jesus vir, o mundo todo estava em trevas, estava todo cercado de portões do inferno. Mas quando Jesus veio, arrebentou os portões, e a igreja do Senhor está caminhando, prevalecendo, arrebentando os portões do inferno. Ninguém pode deter a obra da igreja. A igreja é um fenômeno sobrenatural. Vocês estão adentrando a membresia da igreja. Às vezes falamos de igreja como se fosse um prédio. O prédio pode ser melhor, pode ser mais luxuoso, menos simples, debaixo de uma árvore, mas isso não é a igreja. A igreja é um fenômeno sobrenatural. Seu surgimento e sua sustentação através da história não se deve a fatores culturais, políticos, econômicos ou humanos. A igreja não depende de poder político. Não depende se entra Lula, Bolsonaro, PT, esquerda, direita. A igreja do Senhor é o povo dele na face da terra, e ninguém pode deter essa igreja. Ela é composta por aqueles que tiveram uma experiência pessoal única, transformadora com o Espírito Santo de Deus. Das pessoas que foram lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro, nasceram de novo, são novas criaturas, estão ligadas com o céu. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei, construirei a minha igreja, e os portões do inferno não vão prevalecer contra ela, porque ela vai marchar, ela vai crescer, e ela vai arrebentando portão após portão, para trazer lá de dentro aquelas pessoas perdidas, sem esperança, sem Deus e sem paz na vida. É por isso que nos foi dado o Espírito Santo, o Espírito de poder, para que você tenha autoridade para arrebentar as portas do inferno. A igreja é indestrutível, existirá eternamente.
ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. Céus e terra vão passar, mas a igreja será glorificada. Ela continuará herdando o novo céu e a nova terra. Aliás, o novo céu e a nova terra é exatamente uma promessa para a igreja. É porque a glória da igreja, ela não vai ser suportada por essa atual criação. É necessário outra criação. A igreja, Jesus diz, é a noiva do Cordeiro. Ela é adornada. Ela é purificada pelo sangue. Ela foi comprada por preço de sangue. É a noiva do Filho, o Filho do Todo-Poderoso. E o que é que esse genro, esse sogro, não vai fazer pela sua nora? Aleluia, glória a Deus. Ela foi projetada no coração de Deus. A mídia, me ajude aí, você está com esboço. Efésios 1:4, ela foi projetada no coração de Deus. Sabia que você nem imaginava seus bisavós nascerem? Deus já havia planejado que você faria parte da igreja. Todos juntos lendo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua. Agora vocês estão devagar demais. Para quem tem essa herança, proclama a tua herança, irmão. Vamos lá, todos juntos, bem forte. Nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O verso seguinte: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Dê um glória a Deus aí. Ele planejou a igreja, planejou que você faria parte dela. Depois que foi planejada na eternidade, a igreja foi edificada através do ministério de Cristo. E finalmente ela foi autenticada pelo poder do Espírito Santo no dia do Pentecostes. É um projeto bem elaborado. Deus elaborou, enviou seu Filho para preparar os corações. Jesus vem, morre naquela cruz para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com o Pai. Agora ele volta para os céus, mas ao subir, ele não deixa a igreja órfã. Ele disse: não vos deixarei órfão. Ele enviou o Espírito Santo que ele recebeu do Pai, a promessa do Pai, e esse veio habitar em nós, para que através do Espírito Santo, eu e você tivéssemos poder, autoridade para arrebentar os portões do inferno. Depois de 3 anos, anunciando a chegada do reino de Deus, Jesus prepara seus discípulos para receberem a promessa do Pai, a saber, o poder do Espírito Santo. E nós conhecemos esse texto muito bem. Vocês estão adentrando a igreja local. Alguns de vocês conhecem, outros não. Mas eu quero dizer como foi a origem da igreja, como se deu o início da igreja no mundo. Como é que ela começou? Será que ela começou tímida? Será que ela começou capengando? Como terá sido o retrato da igreja quando Deus a inaugurou sobre a terra? Diz Atos capítulo 2, que aquele grupo de discípulos, 120 discípulos de Jesus, estavam reunidos num só lugar. Jesus havia ascendido, subido aos céus depois da sua ressurreição. E ele havia feito uma promessa de que eles receberiam o Espírito do Pai. E aqueles discípulos não entendiam nada, eles não conseguiam conceber a grandeza do que iria acontecer naqueles dias. Mas eles ficaram obedientes. O que seria isso? Que promessa é essa? Capítulo 2 diz que no dia que estava comemorando o Pentecostes em Israel, em Jerusalém, que é a festa das colheitas ou das primícias,
Chegando o dia de Pentecoste, capítulo 2, verso 1 de Atos. Estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som. Tudo que a igreja possui vem do céu. Tudo que a igreja possui vem do céu. Deus veio do céu. Jesus veio do céu. O Espírito Santo veio do céu. A minha salvação veio do céu. E Romanos vai dizer, Paulo vai dizer aos Romanos, o Evangelho é o Evangelho do céu, que vem de Deus. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo. Começou assim, com algo extraordinário. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, diga comigo verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A igreja começa então recebendo um movimento extraordinário, sobrenatural, porque a igreja é sobrenatural. Naquele momento eles começaram a falar, 120 homens falando línguas que ele nunca tinha falado. E em Jerusalém havia gente de todos os povos, 14 nacionalidades, por causa da festa da colheita. E então aquele barulho, e tinha barulho, irmãos, porque a igreja precisa fazer um barulho santo, um barulho que venha do céu. Afluíram para aquele lugar muitas pessoas, muitos homens curiosos. Olha, vê o verso 5 aqui do capítulo 2. Havia em Jerusalém judeus devotos vindo de todas as partes, 14 nacionalidades, e eles ficaram com a mão na cabeça dizendo, o que é isso que nós estamos vendo? Porque nós estamos ouvindo eles declarando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ou seja, havia 14 línguas diferentes naquele lugar. E aqueles discípulos, pescadores, homens simples, começaram a falar nas línguas nativas daqueles povos. À medida que eles falavam das maravilhas de Deus, todos os homens entendiam as maravilhas de Deus na sua própria língua. Foi um fenômeno inexplicável naquele momento. E eles começaram a ficar atônitos. E alguns diziam, não, eles devem estar embriagados, o que é isso? Quem já viu bêbado falar grego, hebraico, inglês, alemão, francês, crioulo? Eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Então Pedro se levanta e ele responde. Verso 16, pode colocar aí. Ao contrário, diz Pedro se levantando naquela ocasião, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Pedro se levanta, começa a primeira pregação do Novo Testamento. Mais adiante, no verso 32 e 33, Pedro revela algo que nós estamos falando aqui. Ele vai dizer naquela pregação, primeira pregação de Pedro, Deus ressuscitou este Jesus, explicando para aqueles homens. E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramado, o que vocês agora veem e ouvem. Pedro está dizendo, isso aqui é só cumprimento das promessas, e isso é só o início. E ali foi só o início naquela igreja. Sabe qual foi o resultado no verso 41? Verso 41 diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. De 120 para 3.000 pessoas.
Porque a obra da igreja é sobrenatural. Quantos portões foram arrombados de uma só vez ali? Satanás bateu em retirada. Foi com essa explosão de poder e graça que a igreja teve início. Diga comigo, foi com essa explosão de poder e graça que a igreja teve início. Aquela igreja que é o modelo para essa igreja tinha algumas marcas que a destacavam. Aquela igreja tinha uma adoração fervorosa a Deus, comunhão sincera, propagação ousada do evangelho, seguida de uma conduta retilínea e pureza moral. Sinais, maravilhas e milagres faziam parte da vida da igreja, como prova da presença do Espírito Santo entre eles. E eles tinham o amor como elo perfeito. Essa foi a igreja que Deus planejou para ela arrebentar os portões do inferno. Uma igreja que adora, uma igreja que ora, uma igreja que tem comunhão verdadeira, uma igreja que propaga o evangelho, uma igreja que tem pureza moral, retilínea. São sinais e maravilhas acontecem no meio desse povo, porque eles vivem alinhados com a palavra de Deus. O mundo precisa conhecer em nós que nós somos uma igreja alinhada com Deus. Deus é santo e exige que o seu povo ande em santidade. A Bíblia repete várias vezes: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Atos 42 e 42 em diante, temos o retrato dessa igreja, esse modelo. Quando eu cheguei aqui, irmãos, hoje nós recebemos quanto, pastor Lincoln? 56 pessoas, irmãos. Quando eu cheguei aqui com minha esposa, tinha 39 pessoas nessa igreja. Só hoje entrou quase o dobro daquela comunidade. Naquele ano de 2008, entrando para 2009, irmã Lúcia, eu passei, a irmã Lúcia não está aí não, tá? Eu passei um ano só lendo Atos dos Apóstolos, para a gente redescobrir o modelo da igreja. Há tanta zoada, há tanta coisa se dizendo aí sobre igreja. Você escuta tanta pregação, mas você não vem conferir como é o modelo da igreja. E aquele povo se converteu, não por causa de Pedro, mas por causa de uma ação poderosa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu oro para que ele continue convencendo a mim e a você a melhorar de vida. A que a nossa conduta seja retilínea, que a gente deixe as práticas velhas para trás. Se nós nos entregarmos inteiramente a Ele, só Ele pode investigar o oculto do nosso coração. O homem não pode, mas se você deixar, Deus investiga. Ele investiga para curar, para restaurar. Quem quer aqui melhorar? Eu quero melhorar. Tem uma promessa para você. Eu citei recentemente, eu não sei onde foi, se foi hoje de manhã. É que a vereda do justo deve ser como a luz da aurora, que ela deve ir brilhando a cada dia, cada momento, até ser dia perfeito. Se isso não está acontecendo na sua vida, pode começar hoje, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é fiel, ela não mente. Quando você conhece Jesus, Ele diz: vinde como estais. Mas você não vai ficar como está. Porque quem vem a Cristo, diz Paulo, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Diga: isso é obra do Espírito de Deus.
Você vai acompanhar comigo essa leitura. 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Está aí? Você pode ler comigo para a gente participar juntos? 2:3. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Já começou a entender aí como é o modelo? Vai pegar livro e gastar dinheiro com livro para saber como é que deve ser a igreja? Está de graça aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Sabe por que você fica usando o WhatsApp, o seu story aí? Você vai para o Instagram na hora do culto, porque está faltando esse ambiente de temor no seu coração. Sabe por que você passa a semana toda e não sentiu saudade, sede da palavra de Deus? Porque está faltando um temor santo. Não é medo, não. É saudade. Às vezes eu passo um dia agitado com os afazeres do ministério. Foi-se embora um dia. Amém, papai? Obrigado por isso, obrigado. No outro dia minha alma está gritando. O Espírito está dizendo: sua alma está com sede. Corra para o filtro para beber água espiritual. E eu chego lá, digo isso assim, eu me tranco e digo: Senhor, estou com saudade. Não era para estar sentindo isso, mas Senhor, eu sei que ontem eu me distraí. E hoje eu estou aqui, Senhor. Será se eu recupero? Não, horas perdidas não se recupera. Ele te dá uma nova revelação, um novo encontro, mas aquele que ele ia te dar ontem passou. É como você deixar de beber no dia de ontem. Ontem ficou com sede. Por isso que você tem que voltar à fonte. Aquela igreja tinha um segredo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles tinham prazer no ensino, na comunhão, partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, você pode ler o verso 46 comigo? Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Qual é a palavra que salta para você aqui? Essa ala aqui. Qual é a palavra que salta para você aqui? Aos seus olhos. Alegria. Para mim é sinceridade. Porque a gente faz muita coisa sem sinceridade. Mas Deus é transparente como o sol do meio-dia. Tudo que vale para Deus só vale se for nesse nível de transparência. Você tem que ser inteiro. Inteiro vem de integridade. Ele conhece o íntimo do seu ser. Ele conhece as mazelas da sua alma e as maquinações que você faz, até em oração. Nós queremos burlar Deus. Estamos tão acostumados a burlar que até em oração nós disfarçamos qual é o real problema da nossa vida. Por isso não há cura. A cura só vem quando você se rasga inteiro diante dele. Eles se reuniam, porque comer pão junto não é difícil. Ir na casa do irmão não é difícil. O difícil é ir com sinceridade. Há um mês e pouco atrás nós pregamos 2 mensagens aqui. Relacionamentos redentivos. E Timóteo e Paulo, o exemplo de um relacionamento redentivo.
Para muitos a mensagem entrou no ouvido e saiu no outro. Mas cada um é que sabe o quanto quer crescer. Se você quer crescer, você tem que abandonar essas mazelas e obedecer a palavra de Deus. Quem veio na escola de fogo aqui, ouviu o pregador falar no momento. O que é que o salmista diz no Salmo 1? Que a gente deve fazer o que com a palavra? Irmã Lúcia respondeu na ponta da língua: ler todos os dias, meditar. Meditar é o segredo. Porque você lê o mesmo versículo uma vez, 2, 3, 10, 20, até que o Espírito Santo fale ao seu coração e mostre o que precisa ser mudado aí. Uma leitura rápida, irmãos. Todo mundo aqui é doutor, mas nós precisamos ouvir a voz do Espírito, e vem pela meditação, que vai no nosso coração e nos cura por dentro. A meditação da palavra de Deus com a oração, irmãos, vai revelar a você no oculto quem realmente você é. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Temos novos convertidos aqui e temos pessoas antigas aqui. Temos pessoas, somos líderes. Eu quero dizer para vocês é o seguinte: culto do domingo à noite não resolve. O que resolve é um relacionamento aberto e sincero com Deus. Senhor, eu sou esse homem. O Senhor está vendo a minha mazela, está vendo o que eu fiz com fulano. O Senhor está vendo como eu estou procedendo. O Senhor está vendo como eu estou fazendo nos negócios. O Senhor está vendo como está meu casamento, como eu estou tratando. O Senhor está vendo aqueles filmes que eu estou assistindo. O Senhor está vendo o que eu estou fazendo com meu irmão nas escondidas. O Senhor está vendo as minhas motivações erradas. Somente assim, nesse relacionamento transparente, porque Deus é luz e Ele não tem sombra nem dúvida de variação. É nesse tipo de relacionamento que vocês vão crescer com Deus. Não imite a conduta dos religiosos, que ensinam aos outros, mas não são transformados pela mesma palavra que ministram. Eu quero dizer um segredo. Se Jesus disse que você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eu digo em nome de Jesus, eu prego a palavra e eu tenho visto libertação sobre a minha vida. Essa semana eu estava meditando e ele disse: olha, Augusto, o problema é que as pessoas já conhecem a palavra, falta o outro passo, obedecer. A palavra nunca é para mim, irmãos, é só para o outro. A palavra é só para o outro. Eu quero dizer para vocês que estão começando, medite na palavra. Não com espelho retrovisor. Essa palavra é para fulano, essa palavra é para cicrano. Diga: essa palavra é para mim. Se for uma espada cortante, uma exortação, uma repreensão, receba, porque Deus não faz nada improdutivo. Ele vem para curar e para sarar. Aquela igreja se dedicava ao ensino. Verso 42. Pode voltar aí só para... Ele se dedicava ao ensino. Diga: ao ensino. Conhecimento das Escrituras é fundamental para a nossa saúde mental e espiritual. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, 16, 17. Se tiver aí pode colocar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, aqui está o segredo. Gaste tempo com essa palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Quem é o autor? Deus. Útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, seja apto
e plenamente preparado para toda boa obra. A igreja é um centro educador. Se vocês deixarem, nós, os irmãos mais velhos, vamos conduzir vocês nessa palavra. E depois vocês vão conduzir outros nessa palavra. Eu olho aqui e vejo pessoas com graduação, formados. Nós temos na igreja doutores, mestres. Mas eu quero dizer, precisamos ser mestres no conhecimento da palavra e no discernimento do Espírito sobre a nossa vida. A igreja é um centro educador, redentor, porque a verdade liberta. Queira conhecer a verdade da sua vida. Essa palavra é um espelho. Ela vai revelar como você está. Mas à medida que ela revela como você está, ela dá o remédio para a tua cura. Aprendemos na igreja sobre Deus, sobre criação do homem, bem como seu propósito na vida. Aprendemos na igreja sobre família, sobre ética, sobre educação, respeito ao próximo, etc. Tudo vem do caráter de Deus. Aquela igreja tinha comunhão prática. Naquela igreja havia relacionamento social, alegria, toque, calor humano, imprescindível para a saúde mental e emocional. A igreja precisa lutar por isso, irmãos. E para isso, nós precisamos de relacionamentos íntegros. Inteiros. A igreja, apesar de ser atacada nessa área, eu quero dizer aqui para o inferno ouvir: eu creio na igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi comprada pelo seu sangue, e as portas do inferno não vão prevalecer. Todos os espíritos se levantam para detonar a igreja, dentro e fora, mas em 2000 anos de história, a igreja só cresceu para a glória do nome dele. Todo espírito maligno que se levanta no meio da igreja, ele se levanta para cair. Não há nada mais excelente, mais nobre do que a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Não existe nenhuma instituição humana, governamental, nenhuma estrutura humana, empresarial que se compare, nenhum projeto social que se compare ao povo de Deus que marcha sobre a terra em direção à mansão celestial. A nuvem de glória que esteve com Moisés, essa nuvem de glória repousa sobre o seu povo, sobre a terra. Ela sofre, ela padece, mas ela prevalece, e ela vai chegar no seu destino. Aquela igreja, ela tinha uma marca muito especial. Verso 47, 2:47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Louvando a Deus. Diga comigo, louvando a Deus. Diga mais forte, louvando a Deus. Uma das coisas que nós não podemos perder é o louvor. Não é um louvor aqui do púlpito apenas. Tem que haver dos nossos lábios um canto de louvor a Deus, de gratidão pelo que Ele é. Deus é grande, é tremendo, é o Criador do universo. Ao mesmo tempo, Ele é amor, Ele é graça, Ele me ama, Ele me abraça, Ele me cura, me põe no colo. Ele é Deus. Ele é aquele que chama as estrelas pelo seu nome. Nenhuma delas pode faltar, que põe a terra na palma das suas mãos. E mesmo assim, Ele fala com você, Zé, e diz: meu filho amado. Louve a Deus. Louve a Deus pelo que Ele já fez. Louve a Deus pelo que Ele está fazendo. Louve a Deus pelo que Ele fará, porque Ele é fiel. Shemanai de manai, shemanai. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Que toda a terra louve a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Deixe manai de cambarranei baramanai. Manai xeremanai. Lemache cambarranei baramanai.
Eita Deus! Eita Deus! Oh Deus! Nemanai xerei manai. Manai xerei manai. Namaxa namanai. Oh! Todos aqueles que têm fôlegos, louvem a Deus. A criação louva a Deus. Os pássaros louvam a Deus. Os peixes, os animais louvam a Deus. Você foi recriado em Cristo para louvar a Deus. Você é um centro de adoração. Demanai Shekambahanei Baramanai Deshemanai Nemanai. Se prostre na presença dEle na adoração. Se derrame quando você estiver no seu lugar secreto. Vá lá, construa esse lugar. Se derrame, adore, adore. Os anjos adoram a Deus e depositam as suas coroas diante dEle. Louve a Ele, adore a Ele. O louvor liberta, o louvor cura, o louvor restaura. O louvor é o reconhecimento dos feitos do Senhor, da sua soberania e do seu domínio. A murmuração, o queixume, passava por longe daquela igreja. Havia gratidão, havia gratidão, havia gratidão. Vou falar para os mais antigos, antigos como eu. Não se acostume com a sua salvação. Nunca se acostume com a sua salvação. E que os nossos jovens não aprendam esse vício perverso. Que você renove a alegria da sua salvação todos os dias. Que uma das primeiras coisas na sua oração matinal seja: Senhor, obrigado por tua tão grande salvação. Porque você pode estar passando por uma grande aflição aqui, agora. Eu quero dizer que 1 ano, 2 anos, 10 anos, 40 anos, a aflição vai passar. Mas a eternidade é para sempre. E a minha salvação garante que eu estou lá. Por isso, louve a Deus. Louve a Deus. Como tem alguns novos aqui, deixa eu dizer, às vezes eu não consigo orar. Eu não consigo dizer nada. Eu só fico lá, prostrado. E aí, fica lá um louvor que eu escolho de adoração que tenha poucas palavras. Eu fico lá. Eu digo: Senhor, eu não tenho o que dizer, mas eu sinto que Ele está ali. Ele está ali. E eu digo: Senhor, eu não sei como é adorar o Senhor, mas eu sei que o Senhor está recebendo nesse momento. Às vezes eu queria pedir, sabe, pelo meu problema. Sabia que Ele não deixa você nem pedir. Ele está querendo que você o adore. Porque adoração é diferente de súplica, de rogo. Adoração é você estar muito mal. Tem problema na família, tem problema na igreja, tem problema para você resolver financeiro. Ele rouba essa atenção sua. Filho, tira isso. Vem para a minha presença, porque eu te basto. Eu sou suficiente. Eu te basto. E você não entende, nem está vendo. Deus trabalha nas sombras. Enquanto você chora, enquanto você se tranca no quarto, Jesus disse: o Pai, diga comigo, Pai. Diga de novo, Pai. O Pai que vem em secreto te recompensará. Você crê no que Jesus falou? Quem crê no que Jesus falou? Quem crê no que Jesus falou?
Então valoriza aquele momento do quarto. Valoriza ali. Toda vez que você entrar ali, diga: Jesus, eu estou entrando no quarto, Jesus. A sua palavra não mente, Jesus. E agora eu sei que o Senhor está aqui. E eu não sei se será hoje, amanhã ou depois. O Senhor vai recompensar. Ele recompensa, Ele é fiel. Ei, pessoal, que está no início da caminhada, não tem segredo. Não precisa essa enciclopédia para vocês verem a vereda de vocês, o caminho de vocês brilhando cada dia mais, cada vez mais, até ser dia perfeito. É com Ele a conversa. Louvor. O louvor está junto com a oração. A gente não separa essas coisas. A oração daquela igreja era poderosa. Eu vou encerrar porque eu termino em outro momento. Mas a oração era tão poderosa. Veja o que diz o verso 42 ainda. Eles se dedicavam, voltando ao verso 42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, partir do pão, o que mais? As orações. Vamos repetir esse texto todos juntos, bem forte. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Crente não vive sem oração. É oxigênio. É Bíblia e oração, o oxigênio do crente. Era tão poderosa aquelas orações, irmãos, que aqui no capítulo 4 conta um momento em que ele estava orando. Atos 4, 29. Eles estavam orando depois que Pedro foi liberto de uma prisão. Eles se reuniram para orar e no fim da oração eles estavam dizendo isso: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha que oração. Eles estavam sendo ameaçados. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Um modelo de oração, viu? Aqui. Depois de orarem, vamos ler o verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Tremeu o lugar, porque havia oração sincera, corações sinceros naquele lugar. Eu encerro falando sobre a conduta retilínea, expressivo zelo e pureza moral que aquela igreja tinha. Eu quero chamar o louvor aqui. Aquela igreja tinha uma conduta retilínea e um expressivo zelo moral. A luz não é só para brilhar no púlpito. Quando eu estou liderando um ministério, a luz brilha no trabalho, brilha na escola, nos negócios, nos relacionamentos. Naquela igreja a presença de Deus era tão grande, que não cabia espaço para mentira. Barnabé, um daqueles homens de Deus abençoado, ele vendeu um campo, uma terra, e doou o dinheiro todinho nos pés dos apóstolos para ser distribuído entre os necessitados. Aí surgiu um casal, Ananias e Safira. Aí veio o espírito de inveja. Vendeu um campo, foi lá nos pés dos apóstolos,
disse: aqui está o dinheiro da propriedade. Também queremos servir. Um ambiente cheio da presença de Deus. As máscaras caem. Só fica o que é transparente.